as prioridades de Deus, sobre as demandas de Deus. A prioridade é de Deus, então, não é nossa. Com certeza o Senhor está fazendo isso em muitos lugares. Agora, por favor, deixe-me colocar um ponto aqui. Avançando na história da restauração, quando Esdras está fazendo o seu trabalho, 13 anos depois, vem Neemias. O trabalho de Neemias era a restauração dos muros. E ao final de tudo isso, o povo volta a viver uma apostasia. Um tempo que Neemias esteve ausente de Jerusalém. Depois que estava tudo restaurado, a parte devocional restaurada, o templo restaurado, os muros restaurados, tudo já estava restaurado. Veja que, quando ele está falando muro restaurado, templo restaurado, foi objetivo. Aconteceu essas restaurações e estão na Bíblia. Elas ocorreram. Só que elas todas, para nós hoje, têm sentido espiritual. Essa restauração de muro, ou de templo, ou de altar, hoje é uma restauração espiritual em cada um de nós. Esse é o produto. A restauração espiritual. O nosso espírito estava morto em delitos e pecados, está na Bíblia. Quem é filho de Deus tem que entender que nós estamos construindo, reconstruindo essa ligação que temos com o Pai espiritual, com Deus, o Espírito Santo, com a Trindade. Só tendo o Espírito Santo habitando o meu coração, ele é o espírito da habitação e da filiação, que eu posso ter intuição, ou seja, ouvir a voz de Deus. Eu não provo isso para ninguém, mas eu tenho que testemunhar. Veja o título dessa conferência, o papel do ministério profético. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso papel aqui? É de ministrar, é falar, profetizar. Essa restauração que ocorreu efetivamente lá atrás, mais de 2000 anos, muito mais, e testemunhar espiritualmente agora. E esse testemunho vem através, como está aí, testemunho do Senhor. É o testemunho de Cristo em mim. É espiritual. Cristo em mim é o Espírito de Cristo em mim. E eu estou nele, está em mim. Isso só pode ser espiritual. Não é natural, é sobrenatural. E dizer com palavras é difícil. E só quem tem uma oportunidade de abrir o coração para o Espírito Santo que vai compreender mesmo. O ímpio, aquele que não nasceu de novo, ou o religioso, que só é cristão nominalmente, ele não tem condições de entender isso e ter essa vida espiritual. Mas a Academia Dynamis está incumbida, junto com os senhores, com o apoio de todos, de ter uma vida espiritual. E não é só aqui, em algumas horas das atividades da academia, mas é fazendo os trabalhos que estão na Dynamis. A Dynamis é a empresa celestial, através da minha pessoa, que eu a represento, mas ela é do reino de Deus. E é para fazer o meu trabalho. E aí, o que acontece? O mundo não gosta disso. Quando eu falo o mundo, é o inimigo de Deus. Qualquer coisa que fale de Deus, o inimigo aparece e afronta essa pessoa. Isso não aconteceu com Jesus Cristo? Não aconteceu com todos os discípulos de Cristo? Vou continuar. E o povo volta a um tempo de apostasia. Nesse momento, Deus levantou um profeta. Seu nome é Malaquias. Malaquias, ele escreve este livro muito especial. Esse livro, ele tem 7 sentenças. Cada uma dessas sentenças
é destacada pela frase em que. Em que. 7 vezes. Se você usa a Bíblia corrigida ou atualizada, você não vai encontrar 7. Você vai encontrar 6. Somente nas versões mais próximas, como, por exemplo, a tradução brasileira. É a tradução que eu estou usando. 7 vezes você vai ver a frase em que. Deixe-me citar cada um desses textos. Vamos lá. Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Contudo, vós dizer, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz Jeová. Contudo, amei a Jacó. Está vendo aqui? Em que nos tem amado? É uma sentença isso aqui. Por quê? Porque este povo não estava conhecendo, experimentando o amor de Deus. E se você olhar cada uma dessas sentenças constrói para nós o caminho da apostasia. Não conhecer o amor de Deus. Não... Olha como é importante isso, né? É muito fácil e é triste, dá vontade de chorar. Não conhecer o amor de Deus é o amor ágape. É só sair na rua, é só ter um relacionamento no elevador com qualquer um, modo de dizer qualquer um, porque para mim são 95% das pessoas não reconhecem o amor de Deus. E se eu não reconheço o amor de Deus, eu não posso estar nesse processo de metanoia, metamorfose, de santificação, de purificação, porque eu não sinto o amor de Deus. Então eu tenho que reconhecer esse amor em tudo que eu faço, em cada golfada de ar que eu tenho. Eu tenho que reconhecer o amor de Deus por mim. E cada um tem que reconhecer. Então as pessoas têm o ar que respira, tem o carro, enfim, tem o filho, o marido, a esposa, e não está agradecendo, está reclamando, está agredindo, está maltratando. É muito séria a nossa situação, espiritualmente falando. O que dirá aqueles que não têm o discernimento espiritual? Eu vivo triste, porque a tristeza é olhando o plano horizontal. Mas quando eu levanto os meus olhos para o céu, ou seja, espiritualmente, eu olho para a Trindade e eu participo dessa família espiritualmente falando, eu tenho alegria, mas eu estou no mundo. O cristão, ele está no plano horizontal e no plano vertical. Ele tem uma vida natural, mas tem uma vida sobrenatural. E agora ele vai falar de Malaquias, que vai falar de 7 sentenças, onde que vai mostrar que nós não reconhecemos o amor de Deus em nós. E esse é o nosso problema. Tanto do cristão verdadeiro. Eu estou dizendo de mim, como cristão verdadeiro. E aquele que nem tem a vida espiritual, esse não vai perceber mesmo. Ele vai só lidar com esse amor do plano horizontal, amor homem e mulher, amor pai e filho, amor pelo amigo, e esses amores do plano natural. Mas e o plano celestial? Conhecer as dimensões do amor de Deus, a altura, largura, comprimento, profundidade do amor de Deus. Então, quando não se conhece o amor de Deus, você se perde na devoção. Então, o culto começa a ser formal. Aí tem aquele texto de Osés que diz assim: porque ama o sacrifício, sacrificam. Amo o Então, porque as sacrifício, pessoas não é amam Deus. a adoração, elas adoram. Porque elas amam o culto, elas vêm à reunião. Não é porque amam o Senhor. Aí está. Mas deixe-me ir bem rápido, porque as horas já estão ultrapassadas. Olha o versículo 6 desse mesmo capítulo 1. O filho honra seu pai, o servo ao seu senhor.
Se eu, pois, sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome,